Uma primeira pergunta, evidentemente, qual é o cenário na Europa nesse momento, especialmente na Alemanha. As medidas de lockdown foram estendidas até o dia 7 de março, num momento em que a Angela Merkel passa por um desgaste, pelo menos é isso que eu tenho lido na imprensa internacional. E também queria te pedir para você atualizar a gente um pouco sobre essas notícias de que o estudo que baseou o próprio lockdown, a extensão do lockdown nesse momento, pode ter sido encomendado. Exato, né? Aqui a gente tem de fato uma queda da quantidade de contágio, a gente tem uma queda, começa a ter uma queda realmente da quantidade de morte. O lockdown, apesar disso, ele foi estendido para o dia 7 de março, como eu falei, como você falou, e não é que aparentemente os documentos eles foram encomendados, eles foram de fato encomendados, né? O Ministério do Interior daqui da Alemanha, chefiado por um membro do partido, irmão do partido de Angela Merkel, Horst Seehofer, você conseguiu pegar uns documentos que mostram que esse ministério ele pressionou os cientistas, e assim, não poucos cientistas de várias universidades, de vários institutos de pesquisa, para poder dar o resultado que ele queria. E as palavras usadas no documento que vazou é que nós queremos que vocês entreguem esse resultado para que a gente possa justificar medidas repressivas contra a população, para que a população tenha um sentimento de não poder fazer nada, de impotência, para que a gente consiga justificar esse ataque aos direitos fundamentais aqui na Alemanha. Amanda. Oi, Pacelli, bom dia, ou quase boa tarde, né? É Amanda. Bom dia, quase boa tarde. É uma denúncia, é uma investigação, os e-mails que foram apresentados, essa troca de e-mails, eu acho que de fato é muito grave, né? Qualquer coisa que jogue uma sombra ou uma sombra de dúvida sobre os métodos adotados para fazer o lockdown, sem dúvida é grave. Agora, a minha questão é a seguinte, isso aconteceu em março do ano passado, né, Pacelli? Eu queria que você explicasse um pouco mais o cronograma. De fato, um lockdown mais rígido na Alemanha foi adotado, acho que março, abril, maio, algo assim. Mas os resultados foram bons, né? Acabaram confirmando de alguma forma a previsão de que isso funcionava. A Alemanha, nessa primeira onda da contaminação por Covid, foi adotada como exemplo por todos os países europeus, né? Entre os países europeus, foi um dos que menos sofreram na primeira onda, tanto por contar com um sistema de saúde muito robusto, como por ter implementado medidas bem-sucedidas de restrição de movimento e também de rastreamento de contatos, né? Essa do rastreamento foi muito bem-sucedida, em particular na Alemanha. Então, mais ou menos, porque se você for olhar que as medidas rígidas de lockdown, por exemplo, que foram tomadas nessa segunda onda, elas foram muito rígidas e não tiveram o resultado esperado. Você começa a ter um resultado agora realmente positivo, mas não necessariamente tem a ver com lockdown, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque você pode atribuir essa queda, por exemplo, a qualquer outra coisa, porque vários outros países que não adotaram medida de lockdown tiveram quedas em termos percentuais aqui na Europa e no mundo todo, muito parecido com a queda que houve aqui na Alemanha. Pelas curvas que eu vi agora, a Alemanha está tendo uma queda mais acentuada que outros países, né? A maioria dos países europeus adotou medidas bastante restritivas nessa segunda onda. De qualquer forma, só para deixar claro que essa troca de e-mails aconteceu no ano passado, né? Na primeira onda, no comecinho da pandemia em 2020, não é isso, Pacelli? Exato, troca de e-mail aconteceu na segunda metade de março, se eu não me engano, começaram dia 18 de março com a troca de e-mails. E a gente só teve acesso a essas informações porque um grupo de juristas processou os institutos de pesquisa e o Ministério para ter acesso a esses documentos. E mesmo assim, né, depois da medida judicial, eles conseguiram esses documentos, e mesmo assim com muitas taxas pretas, né, aqueles documentos secretos, que a gente não tem acesso a absolutamente tudo. Isso é muito ruim, né? Sempre a falta de transparência é grave. Não, eu digo que qualquer outra época aqui na Alemanha, um caso como esse, você teria certamente o ministro pedindo demissão. E dessa vez, estranhamente, a gente não tem nada disso. Pelo contrário, boa parte da mídia aqui demorou muitos dias para divulgar. Pois é. Guilherme. Pacelli, boa tarde para você aí. Eu queria entender algo que se disse muito recentemente, né? Que a segunda onda que a Alemanha está enfrentando, seria bem pior e mais longa
que a primeira. E, de fato, como a Amanda citou, a Alemanha, no começo, ela foi usada de exemplo para muitos países, com medidas que até então estavam dando certo. Mas o que a gente se viu daí em diante foram medidas que não surtiram tanto efeito, tanto que a gente viu o lockdown se repetir por mais de uma vez na Alemanha, tanto que foi estendido até o próximo dia 7 de março. Então, eu queria entender de você, de fato, se essa segunda onda e esses casos são mais longos do que a primeira. Olha só, as informações que eu tenho é que boa parte das pessoas que morreram do Covid, as pessoas que realmente, né, perderam a vida e sofreram o máximo, são pessoas que estão numa faixa etária acima de 70 anos, tá? Então, cerca de 89% das pessoas que morreram de Covid ou com Covid aqui na Alemanha, elas têm mais de 70 anos de idade, 89%, quase 90%. E boa parte dessas pessoas, elas já não fazem mais o uso do convívio social que a gente diz, cafés, restaurantes, teatros, cinemas. Então, tudo foi fechado para proteger uma população que já não frequenta isso. Então, você tem aqui na medida do lockdown, um lockdown muito rígido, final de dezembro, começo de janeiro, até agora, comecinho de fevereiro, você tem uma taxa de mortalidade, até recentemente, muito alta entre as pessoas mais velhas, que já eram pessoas que não se aproveitavam desse tipo de serviço. Então, a crítica que se fez muito aqui ao governo foi exatamente essa, que o governo focou muita energia, muito recurso em travar tudo no país, ao invés de se focar em proteger principalmente os asilos. E você tem vários casos aqui de asilos que foram muito bem sucedidos. Tem um aqui perto da minha casa que não teve nenhum caso de Covid, absolutamente nenhum caso de Covid. E é um dos poucos asilos na Alemanha que tiveram esse sucesso, porque se focou nisso.